Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Termostatos Eletromecânicos Danfoss, com o engenheiro Osvaldo Maestrelli Júnior. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma delas. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, e em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar, aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o time de vendas. Na parte inferior de sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a apresentação ou webcam do apresentador fique congelada, sugerimos que atualize a tela do seu navegador. Pedimos que ao finalizar este webinar respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Osvaldo para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Débora. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos que estão participando de mais um webinar da Danfoss. A agenda de hoje é sobre os termostatos eletromecânicos Danfoss, um produto bastante consagrado, já produzido há muitas décadas, porém bastante atual, devido à sua alta competitividade, como a gente vai ver a seguir. Eu gostaria de agradecer a presença do Rodrigo Pereira, nosso analista de aplicação, que está me dando apoio hoje nas respostas às perguntas que a audiência irá nos fazer. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Osvaldo Maestrelli. Eu trabalho há 10 anos na Danfoss. Eu sou engenheiro de vendas, departamento comercial, responsável por uma carteira de fabricantes de refrigeração comercial. Então, na minha carteira, eu atendo fabricantes de câmaras frias, refrigeradores comerciais, máquinas de sorvete, tanques de leite e outras coisas mais. Ok? Eu deixo aí meu e-mail, caso vocês queiram, por favor, tomem nota, estejam à disposição para me contatar após o evento. Ok? Vamos lá, pessoal. Qual que é a agenda do nosso tema hoje? Nós vamos falar sobre os termostatos em números, vou apresentar números interessantes para vocês sobre a produção desse componente. Vamos conhecer um pouquinho da fábrica da Danfoss, vamos falar sobre as aplicações dos termostatos, vou mostrar para vocês as certificações do produto, vamos conhecer o termostato em detalhes, o funcionamento, certo? Os cuidados com relação ao manuseio e aplicação, uma parte muito importante para o pessoal aí de manutenção, pessoal de campo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os modelos disponíveis, a aplicação dos termostatos com gases inflamáveis, os famosos hidrocarbonetos. Vamos falar sobre os testes em poço frio, certo? Os acessórios que contemplam a solução, alguns deles já mostrados aqui nessa foto ao lado, tá? Como desenvolver um novo termostato com a Danfoss? É uma pergunta bastante recorrente, já que é um componente produzido sob demanda, tá ok? Então, a gente vai detalhar como desenvolver um novo termostato e as opções de compra, tá? Então, vamos lá, pessoal. Os termostatos da Danfoss são produzidos em nossa planta na Eslováquia, um pequeno país lá no leste europeu, agora bastante em pauta aí na mídia global devido ao conflito que vem acontecendo na região, né? A fábrica está localizada numa pequena cidade chamada Zlatmoravsk, certo? São 65 anos de experiência na produção de termostatos eletromecânicos. Como eu falei, é um produto consagrado, né, e produzido já há várias décadas. O ano passado, a fábrica ultrapassou 445 milhões de peças produzidas e já estão rodando em campo aí, nas diversas aplicações.
A capacidade atual de produção da Danfoss são 5 milhões de peças, ok? Nossa linha de produção na Eslováquia tem um alto grau de automação, como a gente vai ver nas fotos a seguir, ok? E o nosso índice PPM, pessoal, que é o índice de falhas por milhão, por muitos anos, ele é próximo de 20 peças por milhão. Vocês já imaginaram isso? Por isso que esse produto ele tem uma alta confiabilidade, tá? Esse é um ponto forte da nossa solução, tá, ok? Como dado histórico aqui, pessoal, algumas pessoas daqui da Danfoss pediram para mim relacionar essa informação na minha apresentação. A Danfoss tinha uma fábrica de termostatos mecânicos no Brasil, localizada na região de Campinas. Essa fábrica operou por alguns anos e foi desativada em 2007, tá ok? Essa é uma foto da nossa fábrica na Eslováquia. Na verdade, pessoal, essa foto aqui, ela contempla um parque fabril, lá na cidade de Zlatý Moravci. E o prédio que a Danfoss ocupa é esse prédio do cantinho aqui, tá ok? Esse pedaço da foto que eu estou destacando aqui. O resto aqui é um parque fabril pertencente a outras empresas. Então, nessa planta, a Danfoss tem 160 funcionários, entre produção e departamento administrativo. Lembrando que essa fábrica atende demanda do mundo inteiro, ok? Pedidos do mundo inteiro são produzidos aqui. Aqui, pessoal, a gente tem uma ideia da fábrica por dentro. Então, nota-se que é uma fábrica bastante equipada com máquinas, certo? Praticamente toda a área, todo o chão de fábrica são máquinas, uma vez que os produtos têm um alto grau de automação. Então, a intervenção humana é quase nula nesse tipo de componente, uma vez que o termostato ele é composto por peças muito pequenas, uma mecânica fina, pequenas peças de precisão. Então, isso você tem uma alta automação para ter uma eficiência na produção garantido por máquinas, né? Uma vez que, por ser humano, isso seria uma taxa de produção muito menor, ok? Então, aqui dá para a gente ter uma ideia como é que é a fábrica por dentro. Essa foto aqui mostra duas etapas importantíssimas na fabricação dos termostatos. A primeira delas é a calibração, tá? Então, notem aqui, pessoal, vocês dando um zoom aí na tela de apresentação de vocês, notem que nessa região aqui, ó, existe uma pequena ferramenta parecida com uma chavinha de fenda que está atuando na parte traseira dos termostatos. É justamente essa chavinha aqui que está associada à máquina, tá, no processo que faz a calibração do termostato. Vejam aqui nessa parte, ó, que o bulbo do termostato ele está mergulhado na solução de álcool, que é justamente a máquina de poço frio, ok? Então, essa máquina está na temperatura de ajuste do termostato e essa chavinha vai exatamente atuar no parafuso de ajuste aqui para fazer com que a chave elétrica do termostato ligue ou desligue exatamente nessa temperatura do projeto, tá ok? A segunda etapa importante aqui da fabricação é o teste final, que é feito numa máquina chamada poço frio. Então, notem aqui os termostatos alinhados, todos eles conectados aqui à máquina, certo? E os seus bulbos ou tubos capilares mergulhados na solução de álcool, ok? Então, essa máquina ela está setada na temperatura de projeto desse termostato, ok? E aí o operador vai acompanhando o status de cada termostato, né? O status da sua chave elétrica, através dessas lâmpadas aqui, que identificam cada uma das peças. Portanto, pessoal, é garantido que 100% da nossa produção é testada, ok? Por isso, o alto grau de confiabilidade das peças. Vejam aqui um detalhe, ó, um desenho aqui de proibido fumar, né? Nessa máquina aqui, nem pensar em acender um cigarro perto dela, porque ela trabalha com uma solução de álcool aqui, altamente inflamável, tá ok? Aqui, uma foto da etapa final de produção. Então, a gente tem aquela máquina de calibração que eu mostrei na foto anterior, ela é, na verdade, essa máquina aqui, ok? Essa parte aqui da máquina, certo?
Depois que o termostato é calibrado, ele vem para essa etapa aqui, que é a gravação mecânica das informações no corpo do termostato. Tá ok, pessoal? Estou com uma peça aqui na mão, então aqui na parte traseira do termostato, existe uma plaquinha plástica onde o cliente pode customizar as informações que são gravadas aqui. Então, código, por exemplo, temperaturas, ponto de ajuste, qualquer coisa do tipo, além das informações padrão que a Danfoss já grava, como, por exemplo, o lote de produção, para depois uma possível rastreabilidade. Depois que a peça é gravada nas máquinas, ela desce por essa esteira aqui, pessoal, ó, já vai para as caixas de embalagem. E aqui finaliza-se o processo, pelo menos o processo automático, né? Posteriormente, esse termostato pode ir para uma mesa de preparação manual, onde é fixado, por exemplo, os suportes de fixação, essas pecinhas metálicas aqui que eu tenho na mão, elas são fixadas por parafuso, né? E aí é um operador que faz essa parte aqui, tá ok? Os termostatos, em sua maioria, eles são fornecidos em caixas fechadas de 100 peças por caixa, tá ok? Notem aqui, pessoal, que na fábrica existem 4 linhas em paralelo, tá ok? 4 linhas em paralelo que fazem essas etapas de calibração, gravação e embalagem, ok? Então, aqui nota-se que é um processo um pouquinho mais demorado do que a própria montagem. Então, sai lá da montagem lá atrás e aí divide-se em 4 linhas nessa etapa do processo. Quais são as aplicações dos termostatos, pessoal? Basicamente, infinitas, né? Qualquer equipamento de refrigeração que necessite de um controle de temperatura, ele pode ser feito por um termostato eletromecânico, sem problema nenhum, ok? Mas as principais aplicações que nós temos aqui no nosso mercado brasileiro são essas daqui que eu relacionei, essas imagens aqui ilustrativas, ok? Então, refrigeradores domésticos, né, como esse que a gente tem aqui do lado, refrigeradores horizontais, né, os famosos chest freezers. Inclusive, nesse tipo de chest freezer, você pode ter um termostato duplação, né? Ele pode trabalhar tanto na parte de congelados, como na parte de resfriados, ok? Isso só depende do projeto do fabricante. Bebedouros, aqui nós temos 2 tipos de bebedouros aí de fabricantes nacionais que compram os termostatos com a gente, tá ok? Bottle coolers, né, os famosos refrigeradores comerciais, né, que podem ser para bebidas, para cerveja, água, enfim, esses refrigeradores são comuns à utilização de termostatos. Máquinas de gelo também é outra aplicação que a gente vende termostatos aqui no Brasil, ok? Mas também câmaras frias, vários tipos de evaporadores, até equipamento automotivo, né? Um ar-condicionado, por exemplo, também aplica um termostato sem problema nenhum, tá ok? E o que a criatividade dos projetistas necessitarem, também cabe um termostato, tá ok? Uma vez que ele é um produto feito sob medida, né? Então, você pode especificar o comprimento do bulbo, você pode especificar se ele vai ter um botão de ajuste ou não, né? Pode ser um termostato fixo também, tá ok? Então, ele é um produto customizado para diversas aplicações. As certificações que esse produto possui. Basicamente todas, pessoal, tá? Todas as certificações mais importantes esse produto contempla. Então, a gente tem aqui a UL, tá ok? IEC, certificação europeia, outras certificações europeias pertinentes também. E a mais importante de todas, talvez, é a EN 60335-224, que habilita os termostatos a serem aplicados com gases inflamáveis, os famosos hidrocarbonetos R600 ou R290, ok? Nem todos os modelos estão habilitados para trabalhar com R290 ou gases inflamáveis. Apenas alguns modelos que são fabricados com essa característica. Nós vamos ver isso em detalhes mais adiante, tá ok? Vamos detalhar um pouquinho do termostato agora, né? Para quem gosta de mecânica aqui, vai ser uma bela
de uma experiência aqui, tá, pessoal? Eu tenho bastante desenhos em perspectiva aqui, para quem gosta, vai ser um prato cheio aqui. Então, o que é o termostato? Basicamente é um controlador de temperatura, né? Ou seja, ele é uma chave, liga e desliga, baseado na temperatura. Para a gente entender melhor como é que funciona esse componente, a gente vai dividi-lo em 3 conjuntos: conjunto hidráulico, conjunto mecânico e conjunto elétrico, ok? Vamos começar analisando o conjunto hidráulico. Eu até tenho, pessoal, um conjunto hidráulico aqui na minha mão, ok? Não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Essa peça que está desenhada é exatamente essa que eu trouxe aqui, está aqui na minha mão. Então, basicamente, o que o conjunto hidráulico faz? Ele é responsável por transformar a temperatura em pressão e depois em força contra o sistema mecânico. Como é que ele faz isso? Então, notem que ele tem aqui um tubo capilar, tá? Esse tubo capilar ele é fechado aqui na ponta e ele tem um gás aqui dentro, ok? Esse gás, quando submetido a uma temperatura mais alta, ele dilata-se e aumenta o seu volume. Aumentando o seu volume, ele ocupa esse volume aqui da sanfona e movimenta essa sanfona nesse sentido aqui, ó, pessoal, certo? Essa sanfona se movimenta para cá, ela expande, ok? Com o aumento da temperatura. Então, é assim que funciona o sistema hidráulico. Então, ele é composto pela carga de gás, que está aqui dentro do bulbo, o tubo capilar, certo? Que pode ser do comprimento que o cliente desejar, a própria sanfona, que é justamente esse corpo que a gente está vendo aqui, né? E o corpo da sanfona é simplesmente um chassi de montagem, tá? A sanfona tem esse aspecto dourado aqui que vocês estão vendo na foto, aqui na minha câmera, tá ok? E o tubo capilar, ele também é de cobre, porém ele tem um acabamento de estanho, para garantir uma maior proteção contra a corrosão. Aí vamos lá, o que o sistema hidráulico faz? O sistema hidráulico, ele empurra o sistema mecânico, né? O sistema mecânico, então, ele compara a força do conjunto hidráulico com a força da mola de calibração, que está dentro do conjunto mecânico. A mola de calibração, pessoal, é essa lâmina. Eu estou pintando ela de amarelo aqui no slide, tá? Essa é a mola principal, tá ok? Então, essa mola está sempre empurrando nesse sentido aqui, ó. E o sistema hidráulico, quando aquecido ali pela temperatura do bulbo, né, ele empurra no sentido contrário, tá? Então, a somatória dessas forças é que vai determinar se o sistema elétrico vai ser acionado ou não. O conjunto elétrico, ok? Se ele vai ser acionado ou não. Como é que aciona o conjunto elétrico? Através dessa pecinha aqui, pessoal, que chama de isolador. Ela é uma pecinha plástica e ela faz um movimento para cima e para baixo, tá? Então, quando o sistema hidráulico ele vence a força da mola principal, essa pecinha é empurrada para baixo e ela aciona o conjunto elétrico, tá ok? Então, aqui ao lado estão listadas as peças que a gente está vendo aqui do conjunto mecânico, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma perspectiva dessas peças montadas, tanto o conjunto hidráulico como o conjunto mecânico. Então, notem aqui, pessoal, ó, o capilar está desse lado aqui. Essa pecinha marrom é justamente o isolador, falei para vocês. Ela é de plástico porque ela vai para dentro do conjunto elétrico. Então, não poderia ser metálica, porque eletricidade com metal tem a condução, poderia causar um curto-circuito. Então, ela é uma pecinha plástica, justamente isola esse braço metálico do conjunto elétrico, tá ok? Essa lâmina aqui, pessoal, é a mola principal, ok? Aqui embaixo a gente tem o eixo do termostato, também chamado de haste, tá? Esse parafuso aqui, pessoal, ó, é o parafuso de calibração, é um dos parafusos de calibração do termostato. O que ele faz, pessoal? Ele, na verdade, ele oferece mais ou menos força para a mola principal. Tá ok? Então, quando você atua nesse parafuso, você está dando mais pressão ou menos pressão na mola principal. E a mola principal está sempre empurrando contra a sanfona, que está nessa parte aqui, tá ok?
Aqui embaixo, ó, pessoal, essa peça circular aqui, ó, que eu também estou desenhando em amarelo, desculpem as minhas anotações aqui, essa peça circular aqui é o chamado CAMI. É uma peça excêntrica que está ligada ao eixo do termostato. Então, conforme você gira o eixo, você também oferece uma maior ou menor pressão à mola principal. E aí fazendo com que a curva do termostato se altere. As temperaturas de liga e de desliga. Ok? Então aqui, pessoal, nós estamos falando de mecânica pura, tá? Por enquanto, não tem um elétron circulando aqui. É só componente mecânico. Agora vamos falar um pouquinho do conjunto elétrico. O conjunto elétrico, pessoal, é uma caixinha fechada, uma caixinha plástica, tá? Com diversas molas dentro dela e conectados a essas molas a gente tem os terminais elétricos, que é justamente a interface do termostato com o meio externo, com o circuito elétrico do refrigerador, por exemplo, tá? Então ele é responsável por ligar e desligar os contatos em função da posição do isolador, tá ok? Basicamente, as peças são a base, os terminais, existem molas dentro desse contato elétrico, mola ômega, tá? E também tem um segundo parafuso de calibração do termostato, tá, pessoal? O termostato, todos eles são compostos por 2 parafusos de calibração. Um é o parafuso de faixa, tá? Ou de range, e o segundo parafuso é o parafuso de diferencial, tá? Eu fiz questão de colocar uma observação aqui, pessoal, em amarelo, que é o seguinte, ó, não atuar sobre o parafuso de ajuste diferencial, tendo o risco de danificar o termostato. Por quê, pessoal? Vamos ver aqui no detalhe mais para frente. Ó, aqui eu tenho o conjunto elétrico em corte, tá? E aqui embaixo eu tenho o parafuso de diferencial. Notem que quando eu aperto esse parafuso, eu estou aproximando essas 2 lâminas aqui, ó, essa lâmina dessa lâmina aqui, ok? Quando eu aproximo essas lâminas, eu estou diminuindo o diferencial do termostato. Mas essa aproximação aqui, pessoal, ela tem um limite, tá? Porque se você aproximar demais essas 2 lâminas, você corre o risco de ter um arco voltaico passando direto daqui para cá, mesmo com essa mola levantada, mesmo com o termostato desligado. E se acontecer isso, pessoal, você perdeu o ajuste do termostato. Definitivamente, o seu termostato não está mais funcionando. E aí, para voltar essa calibração ao ajuste de fábrica, é muito difícil, entendeu? Então, por isso, pessoal, que diversas vezes eu sou consultado, olha, eu gostaria de diminuir a título de teste aqui no meu laboratório, diminuir um pouquinho o diferencial do termostato. A minha resposta é, tudo bem, você pode tentar, mas seja cuidadoso com esse parafuso de ajuste. Coisas assim de 1/8 de volta, 1/4 de volta, é o máximo que você pode mexer. Mais do que isso, meia volta, você já condena o termostato. Depois você não consegue mais voltar ao ajuste de fábrica. Tá ok? Então, nesse desenho em corte, pessoal, a gente tem aqui o isolador, ó. Olha o isolador aqui de novo, a pecinha marrom, e ela empurra, né? Ela empurra para baixo aqui, ó. Tá vendo? O sistema mecânico empurra essa peça para baixo e ela força essa mola aqui para baixo, certo? Aí essa mola ômega aqui, ó, essa é a mola ômega, ó. Ela dá um tombo, certo? E essa lâmina aqui que está aqui embaixo, ela encosta, né? Ela sobe e ela encosta na lâmina de cima aqui. Tá ok? É assim basicamente que funciona. Aí quando o termostato chega na temperatura de desliga, ocorre o ciclo ao contrário. Esse isolador sobe, fazendo com que o contato elétrico se desligue. Certo, pessoal? É um sisteminha mecânico trabalhando com forças de molas aqui para fazer o funcionamento liga e desliga. Então tá aqui, o termostato montado, né? Depois nós vamos ver ele em perspectiva também, que fica mais ilustrativo. Então todos os conjuntos juntos formam o termostato. Então dessa forma, o funcionamento será iniciado pelo conjunto hidráulico, como eu falei, transformando a temperatura em força, tá? Contra o sistema mecânico, que por sua vez transforma a força em movimento, através do isolador, que é essa pecinha de novo aqui, ó, a pecinha aqui, isolador aqui, ó.
E o movimento do isolador sobre o sistema elétrico abrirá ou fechará os contatos, ou seja, liga e desliga os contatos elétricos que estão dispostos aqui nesses terminais. E aí você vai ligar o seu compressor, você vai ligar a sua resistência, você vai ligar o seu ventilador ou qualquer coisa que está ligada no circuito onde o termostato está em série, tá? Então, assim, tem gente que me pergunta, olha, pessoal, Oswaldo, o termostato ele é bivolt? Ele pode funcionar com circuitos de qualquer tensão? A minha resposta é sim. Pessoal, o termostato ela é uma chave do tipo um contato seco, de um relé, por exemplo. Então, aqui você pode colocar 220 volts, 120 volts, 12 volts, corrente alternada, corrente contínua, sinal pulsante, qualquer coisa que você colocar aqui, o termostato ele simplesmente vai ligar ou desligar essa carga de acordo com a temperatura que o seu tubo capilar está sujeito. É assim que funciona um termostato, certo? Parece simples, né? Mas para chegar nisso demorou, viu, pessoal? Demorou, a evolução foi lenta e hoje a gente pode falar que nós temos o melhor termostato do mercado, certo? Vamos dar uma olhadinha no detalhe aqui, então. Aqui eu tenho uma vista em perspectiva de todas as peças que a gente viu anteriormente. Então, aqui é como se fosse um termostato explodido aqui. Notem que, como eu falei, são peças mecânicas de precisão, tá, pessoal? Peças pequenas, micro rebites aqui entre uma mola e uma haste, tá? Aqui você tem um ponto de solda do capilar com a sanfona, né? Ó, os parafusos de ajuste, olha que pequenininho o parafuso do diferencial aqui, olha, é bem pequenininho, certo? O came, ó o came aqui, pessoal, tá vendo? O outro parafuso de ajuste, que é o parafuso de faixa, ele tá aqui, certo? O eixo, né? Com o seu chanfro aqui para conectar o botão, certo? Então, 90% da montagem do termostato é automática, certo? Não tem intervenção humana. Apenas na montagem dos acessórios, né, como eu mostrei, esses suportezinhos aqui, ó, ou mesmo no enrolamento desse capilar, não enrolamento aqui do jeito que está na minha mão, mas no envolvimento de uma mangueira isoladora, quando é necessário você ter um volante térmico maior no termostato, uma inércia maior, alguns fabricantes enrolam uma espécie de uma mangueira de PVC em volta desse tubo capilar, certo? Então, essa operação aqui de revestimento do tubo capilar é feita manualmente. Aqui a gente tem as peças em fotos reais, tá ok? Então, aqui dá para ver a carcaça do termostato, o came dele aqui, ó, os parafusos de calibração, a sanfona, são todas peças feitas separadas, né? Depois unidas nas máquinas para ser montado o termostato completo. Tá ok? Vamos falar um pouquinho de conceitos de funcionamento agora, pessoal. Vamos lá. O conceito principal aqui é que o termostato trabalha com pressão, certo? A pressão do gás que está dentro do seu tubo capilar. Então, é fácil imaginar que a pressão atmosférica que está em volta desse termostato também interfere no funcionamento dele, certo? Uma vez que a pressão atmosférica, ó, ela está entrando aqui no corpo do termostato, então aqui você tem uma força contrária, vocês concordam? Você tem a pressão atmosférica forçando o conjunto hidráulico no sentido contrário da força da própria sanfona, que é essa seta vermelha aqui, ó, certo? Então a pressão final aqui, ó, que é a força efetiva que vai atuar no sistema mecânico, ela pode ser alterada com a altitude, ok? Essa é a mensagem principal. Então, um termostato que foi fabricado e calibrado a nível do mar, ele pode, por exemplo, sofrer uma variação, né, que pode ser mínima, até 4 graus, se ele for aplicado, por exemplo, numa região de altitude maior, ok? Vamos falar agora sobre os cuidados. Essa parte aqui, ó, até coloquei aqui o símbolo de atenção, porque é importante para o pessoal de campo aí, tá? O termostato, pessoal, ele tem que estar em contato
com a superfície a ser controlada, de forma que a região mais fria do corpo dele esteja em contato com essa parte. Então, se aqui ó, é um evaporador, por exemplo, esse evaporador ele tem que estar próximo do bulbo do termostato, certo? O bulbo tem que estar em contato com esse evaporador, de forma que a temperatura mais fria que esse termostato esteja sujeita é justamente essa região aqui do evaporador a ser controlado, ok? Se, por exemplo, esse termostato tá no ar e você colocar a parte mais fria dele aqui na região da sanfona, o termostato ele vai responder pela temperatura que está sujeito à sanfona e não a ponta do bulbo, o que é uma coisa indesejável, ok? A segunda recomendação é o comprimento do bulbo que tem que ser exposto, certo? Tem que ser exposto para que o termostato tenha a sensibilidade necessária para atuar no liga e desliga da carga. Então, cada termostato tem a sua especificação, mas caso você não tenha essa informação em mãos, você considera, então, 150 milímetros, tá? 150 milímetros do bulbo dele exposto ao ambiente ao qual você quer controlar a temperatura, ok? O terceiro ponto é a qualidade do contato mecânico, certo? Do bulbo do termostato com o evaporador. Então, você nota aqui desse lado que você tem um contato ineficiente. O certo é você ter um contato o mais eficiente possível, ou seja, expondo a maior parte do comprimento do bulbo na superfície que você quer controlar a temperatura. Ó, pessoal, essa parte é muito importante. A gente tem que evitar de fazer dobras vincadas no bulbo do termostato, porque, como eu falei, isso aqui é um tubinho de 2 milímetros de diâmetro, ok? E se você fizer um vinco da forma que está desenhado aqui, você corre o risco de estrangular esse bulbo, podendo até vir a vazar o gás, perdendo o termostato. Então, a recomendação, pessoal, é sempre desenrolar esses bulbos aqui com muito cuidado, deixando sempre um raio mínimo aí em torno de 3 milímetros, ok? Outra coisa importante, pessoal, eu recebo muita reclamação, o meu termostato parou de funcionar. Aí eu faço uma simples pergunta, por algum acaso, por acidente, esse termostato acabou caindo no chão? Acabou caindo no chão. Olha, pessoal, uma peça dessa, se cair no chão, é uma grande chance dela ser descalibrada. Essa peça não pode cair no chão, porque ela trabalha com componentes pequenos, mecânica fina, como a gente viu. Então, qualquer erro de torque, de força, qualquer descalibração que tiver nesse tipo de peça, devido a um choque, a uma queda, né, simplesmente aqui da mesa cair no chão, ele corre um grande risco de ser descalibrado. Tá ok? Então, tomar muito cuidado para evitar o risco de queda ou algum tipo de pancada nesse termostato, tá? A água de condensação também é indesejável quando ela entra dentro do termostato, tá ok? Então, naquelas aplicações onde o tubo capilar ele fica dentro de um tubo guia, por exemplo, então, pessoal, tentem prover algum tipo de sifão, alguma coisa assim, de forma que esse gotejamento ele ocorra antes dessa sudação entrar para dentro do termostato, tá ok? Então, evitar com que esse gotejamento entre para dentro do corpo do termostato, uma vez que a água aqui dentro vai prejudicar a lubrificação dessas peças, provocando novamente um sintoma de descalibração, tá ok? Ó, pessoal, eu estou indo no meu tempo aqui, tá ok? Eu tenho bastante material para passar para vocês, mas fiquem à vontade aí com as perguntas, o Rodrigo está me apoiando aqui na resposta, tá ok? Outra coisa, pessoal, parece simples, mas é a inversão aqui inadvertida na ligação elétrica dos terminais, certo, pessoal? Então, ó, como vocês podem ver aqui no esquema elétrico desse termostato do exemplo, né, os contatos 3 e 4, eles fazem a ligação do compressor. E o contato 3 e 6, ele faz a ligação de uma resistência, que está aqui embaixo. Se você inverter o 4 com o 6, pronto, você já deixou o termostato completamente maluco. Então, na hora que é para ligar o compressor, ele vai ligar a resistência. Então, ter bastante cuidado aqui.
os terminais são numerados aqui embaixo, tá, pessoal? Então, essa numeração representa o que está sendo mostrado aqui no esquema elétrico deles, tá ok? Esses são os modelos disponíveis na nossa linha de termostatos, tá? Então, esses gráficos aqui, eles são bem simples de entender, pessoal. Aqui a gente tem no eixo vertical a temperatura, tá? E no eixo horizontal, a posição que o eixo do termostato se encontra. Então, à esquerda é a posição mais quente, à direita a posição mais fria. Então, notem aqui essas duas retas aqui, paralelas, pessoal. A reta de cima são as temperaturas de liga do termostato e a reta de baixo, as temperaturas de desliga do termostato. Então, conforme você vai atuando no eixo dele, você vai diminuindo as temperaturas aqui e a distância entre uma linha e outra é justamente o diferencial do termostato, tá ok? Então, essa é a nossa família B0, é a mais difundida nas aplicações aqui no nosso mercado nacional. A gente também tem a família B2, que é acrescentado uma terceira linha, que é uma linha de sinal, tá? Uma temperatura além da temperatura de liga, para, por exemplo, acionar uma lâmpada, indicador, alguma coisa assim, como se fosse um alarme, né? Um alarme de alta temperatura, por exemplo, entendeu? Então, a família B2 contempla isso. A família B4, ela possui até um botãozinho de degelo manual, certo? Não é comercializada por aqui, mas ela existe. A família B5, ela tem um diferencial maior. Notem, esse diferencial maior é justamente para garantir que o liga do compressor ocorra sempre a temperaturas acima de zero, certo? Aí você promove um degelo natural do seu evaporador. Aplicação com gases inflamáveis, informação bastante importante, tá? Então, alguns termostatos, quando solicitados pelo cliente, né, no desenvolvimento, eles possuem um conjunto elétrico identificado por EBD, Enclosed Brake Device, ok? É um conjunto elétrico hermético, tá? Com essa tecnologia, então, os termostatos estão habilitados e aprovados para funcionar com R600 e R290. São aplicações bastante comuns em refrigeradores domésticos e refrigeradores comerciais também. Na parte traseira do termostato, na parte física dele, os modelos que são equipados com EBD, eles são identificados com essa sigla aqui, tá ok? Então, se vocês verem que o termostato está escrito aqui EBD, vem dessa sigla aqui, Enclosed Braking Device, ok? Então, esse termostato, no caso, ó, esse código da Danfoss aqui, ó, 077B1672, ele é um termostato equipado com EBD, ou seja, ele pode trabalhar com gases inflamáveis. Aqui mais um pouquinho da nossa família de termostatos, tá? Então, o B0 tem algumas variações de contato elétrico, certo? Ele pode ter contato auxiliar, ele pode ter uma chave reversa, ele pode ter o contato normal mais uma chave reversa, ele pode ser um termostato fixo também, pessoal, tá? No caso da família B045, a gente vai ver mais adiante. A família B045 não tem o eixo, não tem esse eixo aqui, então ele é um termostato fixo, ele liga e desliga sempre na mesma temperatura, certo? Ele vem sendo muito aplicado em bebedouros, tá ok? Alguns OEMs preferem tirar o botãozinho ali de ajuste, deixando o bebedouro numa temperatura fixa. Então, a água sai sempre naquela temperatura, ok? Ó, aqui, pessoal, a gente tem o exemplo de um gráfico da família B045. Notem que o liga e desliga dele não é uma linha inclinada, é simplesmente uma linha vertical, ou seja, ele sempre vai ligar nessa temperatura e vai desligar nessa temperatura, ok? E na questão dos conjuntos elétricos, então o termostato pode ter a ligação mais simples possível, que é simplesmente uma chave aberta, ok? Ele pode ter um contato auxiliar, né? No caso aqui desse exemplo, ele está ligando o compressor mais uma resistência, e ele pode ter também uma chave daquele tipo chamado SPDT, né? Que é uma chave que ora liga uma carga e ora liga outra carga. Aqui ele está ligando um compressor e um ventilador, certo? Tudo isso, pessoal, são especificações
que o cliente nos fornece na hora do desenvolvimento do termostato, ok? A Danfoss está pronta para atender todo esse tipo de solicitação. Aqui mais alguns exemplos, então a família B2, né? B2, que representa todas essas daqui, como eu falei anteriormente, ela tem uma linha adicional, né? Que é essa linha de sinal aqui, ó, linha de sinal, né? Acima da temperatura de liga, certo? Então, ela pode, por exemplo, ó, como nesse exemplo aqui, ó, essa terceira linha aqui, que é um contato à parte, pode ligar uma lâmpada, indicando, por exemplo, um alarme de alta temperatura, certo? Se o sistema de refrigeração não está respondendo por algum motivo e a temperatura continua subindo, chegou no nível dessa terceira linha aqui, pessoal, essa lâmpada acende. Olha que interessante. Existe isso em controladores eletrônicos, né? Você põe lá um alarme de alta temperatura, por exemplo. No caso, o termostato mecânico, com a sua simplicidade, ele consegue fazer essa função também. Ok? Aqui um outro exemplo da família B2, família B24, onde você tem também ele fixo, certo? Sem ajuste, porém tem também o terminal de sinal de alta temperatura. Essa parte aqui é bastante importante e muita gente me pergunta, Oswaldo, como é que eu faço para testar um termostato? Pô, acabei de receber um termostato de campo e tal. Bom, pessoal, a única forma confiável de ajustar um termostato é fazendo uso de uma máquina chamada poço frio, que é exatamente a máquina que a gente viu lá no começo da apresentação, que tem na nossa fábrica, tá ok? Então, como é que é essa máquina? É um banho de álcool, aqui uma solução de álcool, onde você tem uma serpentina ligada a uma unidade condensadora para gelar essa solução de álcool, tá ok? Você tem também uma resistência elétrica e um agitador, para garantir a homogeneidade da temperatura dessa solução. Esse sensor de temperatura aqui, ele está ligado a um controlador de temperatura onde você põe um set point lá. Então, você coloca lá menos 18. Então, a máquina vai fazer com que essa solução de álcool chegue a menos 18, e aí você vai pegar o bulbo do seu termostato, aqui do seu termostato desconhecido, e vai mergulhar dentro da solução de álcool, ok? E aí você vai acompanhar com uma lâmpada aqui, alguma outra carga, você vai acompanhar o status da chave do termostato. Então, em menos 18, por exemplo, você colocou o termostato lá dentro, se o termostato continua com o contato aberto, aí você vai diminuindo mais um pouco essa temperatura, né? Até menos 24, por exemplo. Chegou em menos 20, você notou que a lâmpada que está aqui apagou, significa então que a temperatura de desliga nessa posição que o eixo se encontra é menos 20. Aí você vai mandando o comando aqui para o controlador do poço aquecer essa solução, aí entra em jogo a resistência aqui, você manda aquecer, então de menos 20 vai subindo para menos 17, menos 16, opa, chegou em menos 16, o contato abriu de novo aqui. Então significa que a temperatura de desliga desse termostato é menos 16, ok? Então aí você descobre qual que é a curva desse termostato. E você vai fazendo esses testes, né, sucessivas vezes, com vários parâmetros de temperatura, até você chegar numa curva conhecida desse termostato. Um ponto importante, pessoal, que muita gente não leva em conta, é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo que o termostato tem que ser submetido. Porque, como eu falei, ele é um controle mecânico, né, pessoal? Então, ele tem uma certa inércia. Então, você não deve fazer com que o seu poço varie mais do que meio grau por minuto, tá? Você tem que sempre fazer variações menores do que isso, tá ok? Aqui temos as dimensões gerais do termostato. Uma parte importante aqui, que também faz parte da especificação, é o contato elétrico do termostato, ok? Então, você tem aqui dois tipos de contato elétrico disponíveis nos termostatos da Danfoss. O primeiro deles é um termostato para 6 amperes e 36, o 6 é corrente plena e o 36 é a corrente de rotor travado, e o contato mais robusto é 840, certo? 8 amperes de corrente plena e 40 amperes de rotor travado. Ok? Também é a escolha do cliente. Então, a Danfoss sempre fornece esse tipo
de desenho padrão aqui, tá ok? Nesse desenho a gente tem o código da Danfoss, as dimensões, o range de temperatura, que está aqui, ó, esse é o range de temperatura da Danfoss, comprimento do bulbo, o tipo de contato, se ele é um EBD ou não, o esquema elétrico, certo? E o mínimo contato, né, o comprimento de contato entre o bulbo e o evaporador, tá? A informação aqui nesse cantinho aqui. E essa informação aqui também está na traseira do termostato, é a semana de fabricação para rastreabilidade, né? Você tem esse código 4001 estampado, significa o quê? 40, é a semana 40, o próximo zero é o final do ano, aqui 2020 no caso, e o algarismo 1 no final é a linha de produção que ele foi produzido lá na Eslováquia. Então, esse termostato 4001, ele foi produzido na semana 40 de 2020, na linha 1, lá na nossa fábrica. Esses são os acessórios que a Danfoss provê, ok? Para completar a nossa solução. Notem aqui que a gente tem até uma luminária que já vem montada aqui no termostato, no caso para refrigeração doméstica, né? Tem até uma chave aqui, ó, que faz acionamento dessa lâmpada aqui, com a abertura da porta do refrigerador. E aí nós temos botões, nós temos escala de temperatura, suportes de fixação. Tudo isso é opcional, tá ok? E como que a gente desenvolve, então, um novo termostato? Então, por exemplo, um OEM nos procura, poxa, eu quero desenvolver um termostato novo para minha aplicação. Tudo começa, então, com a especificação do cliente, tá? O cliente, então, especifica para a gente qual que é a curva de temperatura que ele quer, qual que é o comprimento do bulbo desse termostato, as dimensões do eixo, por exemplo, características do contato elétrico. Então, a gente vai compilar todas essas informações, a gente manda lá para a fábrica na Eslováquia, a fábrica faz um projeto e envia um desenho. Uma vez analisado e aprovado esse desenho, então o cliente solicita amostras. Amostras, a princípio, sem custos, tá, pessoal? O desenvolvimento nessa etapa não tem custos para o cliente. Essas amostras chegam, o cliente faz os testes de ciclagem, montabilidade, tá ok? Uma vez aprovado esse termostato nos testes, aí sim, então a amostra é considerada aprovada, ok? Aí a Danfoss cria um código novo e aí a gente já está pronto para fornecer esse termostato atendendo às ordens de compra desse cliente, ok? É assim que funciona, pessoal. Ó, um detalhe aqui, tá vendo que nessa ponta desse bulbo tem uma espiral enrolada aqui? Isso é uma característica de termostatos para bebedouros, ok? A gente também consegue fazer esse tipo de acabamento no bulbo, ok? As opções para compra. Então, pessoal, a Danfoss oferece dois tipos de opções para compra aqui no Brasil. O primeiro deles é o item nacionalizado. Então, o cliente nos manda a ordem de compra, a Danfoss importa esses termostatos, faz o desembaraço alfandegário, certo? E deixa o estoque local para atender o cliente mensalmente de acordo com a demanda desse cliente, ok? Então, o item já é nacionalizado. E a segunda opção é através de direct orders, ou seja, o próprio cliente manda as suas ordens de compra para a Danfoss da Eslováquia e aí o próprio cliente também se encarrega do processo de importação. Tem alguns clientes que preferem fazer isso, tá ok? Daí, nesse caso, os preços ofertados são ex-works Eslováquia, são preços em euro lá na Eslováquia. E a Danfoss oferece a possibilidade de embarque desse material através do porto em Hamburgo, na Alemanha. Ok? O lead time de produção desses termostatos são de 4 a 6 semanas, dependendo do modelo. É um lead time bastante satisfatório, tá? Se vocês compararem com outros fabricantes, a gente tem também o melhor lead time aí do segmento. Ok? E a fábrica, ela exige, pessoal, que tenha pelo menos uma demanda de 10 mil peças por ano para desenvolver um novo termostato. Então, nós estamos falando de menos de 1.000 peças por mês aí. Para um OEM, é uma quantidade bastante razoável. Pessoal, eu estou limitado ao tempo aqui, mas eu consegui transmitir a minha mensagem para vocês, tá? Eu deixo, então, esse momento aqui para responder algumas dúvidas aí que vocês venham a ter, que o Rodrigo ainda não conseguiu responder durante a minha apresentação. Eu vejo aqui que ele já respondeu alguma coisa, ok? Mas eu deixo em aberto aqui.
E gostaria de perguntar, Rodrigo, se tem alguma pergunta aqui no chat que ainda não foi respondida, que você gostaria da minha ajuda. Oi, Oswaldo, boa tarde, tudo bom? Então, tem algumas perguntas aqui. Tem uma do Ian que seria, no caso, se esses termostatos eles possuem um teste de vibração. Vibração mecânica, no caso. Isso. Certo. Vamos lá. Eu não tenho esse dado em número de Gs, por exemplo. Quantos Gs de vibração, né, de aceleração, esse termostato pode estar submetido. Mas eu tenho um dado prático importante. A gente tem aplicações desses termostatos mecânicos em ar-condicionado para máquinas agrícolas. Tá? Então, é um ar-condicionado fora de estrada, que a gente chama, né? E esse termostato fica instalado no evaporador dessas cabines, dessas máquinas, e essas máquinas geralmente são sujeitas a grandes vibrações mecânicas durante o seu funcionamento. Tá? E os termostatos estão ali montados nesse conjunto do evaporador ali, que é o ar-condicionado de conforto do operador, e funciona sem nenhum problema, tá ok? Eu posso levantar com o pessoal da fábrica se existe algum dado dessa aceleração em número de Gs, né? Quantos Gs esse termostato pode estar sujeito no caso de vibração mecânica. Mas numa aplicação embarcada, ele funciona sem nenhum problema. Ah, não, tá. Perfeito. Deixa eu ir para uma próxima aqui. A próxima seria, né, se esse termostato ele pode ser montado dentro da área fria, né, do refrigerador, do compartimento do refrigerador, ou apenas externamente? Ah, tá. Sim, Rodrigo, ele pode ser montado na câmara fria, sem nenhum problema, né, dentro do compartimento frio, certo? Mas a gente tem que ter aquele cuidado que eu disse, que a superfície a ser controlada, né, a região a ser controlada tem que ser obrigatoriamente a região onde está o bulbo do termostato e não o corpo dele, ok? Porque senão ele vai responder pela temperatura do corpo e não pela temperatura do bulbo. Aí vai dar uma confusão ali no cara que está trabalhando na aplicação. Mas ele sim, ele pode trabalhar dentro da câmara fria, está sujeito a uma pequena sudação, a uma umidade natural da superfície ali, sem nenhum problema. Ok, ótimo. A próxima aqui, tem mais uma aqui, que seria, onde posso comprar um termostato específico de um fabricante? Caso ele já saiba qual é o termostato, mas... Tá. Eu já logo imaginei que a gente ia ter esse tipo de pergunta, Rodrigo, que é o seguinte, aqui no Brasil a gente vende termostato como peças originais para diversos OEMs, né? Refrigeradores comerciais, refrigeradores domésticos. E aí o pessoal, o usuário final, às vezes se depara com um defeito nesse termostato, aí o cara vai lá, fuça, abre o refrigerador e vê lá que o termostato é da Danfoss. O cara olha e fala, o termostato é da Danfoss, mas essa geladeira é da Esmaltec, por exemplo, entendeu? Um exemplo hipotético aqui, tá? Então, aí o pessoal liga para a Danfoss querendo saber se a gente vende o termostato que é original da geladeira da Esmaltec. A resposta é não, pessoal. A gente não vende essas peças de forma direta, porque a propriedade intelectual que está dentro desse termostato, o range de temperatura que foi desenvolvido, é uma informação daquele determinado OEM, certo? Então, esse termostato específico de um determinado fabricante, ele deve ser comprado com esse fabricante. Então, no caso, você procura os assistentes técnicos daquela marca e aí sim você pede o termostato e o cara vai te fornecer lá o termostato da Danfoss. Mas diretamente conosco não é possível essa venda. Ok. Teve uma que ligada também a controlador de temperatura, né? Mas qual seria a precisão de um termostato diretamente contra, né, um controlador de temperatura? Se comparado com o termostato, é isso? Isso, um termostato comparado com o controlador mesmo. Certo, certo. Bom, vamos lá, pessoal. Importante, hein? Boa pergunta essa, Rodrigo. O controlador de temperatura eletrônico, o conjunto, né, controlador-sensor, ele tem uma precisão maior do que o termostato, certo? Nós estamos falando de um equipamento eletrônico contra um equipamento mecânico, ok? Então, pelo próprio desenho dos termostatos da Danfoss, você pode ver que o termostato tem uma tolerância de 1, 2 graus, dependendo do modelo de termostato
termostato. Mas ainda assim, o termostato garante uma repetibilidade dos ciclos fantástica, fantástica. Eu tenho gráficos aqui que mostram os termostatos ciclando numa geladeira com porta fechada, onde não tem variação da carga térmica, os ciclos são perfeitos, eles se repetem assim como se fosse um relógio. Então a minha resposta é, a precisão é menor do que num controlador de temperatura, mas ainda assim a repetibilidade de um termostato é excelente pelo custo, né, pela competitividade da solução. Acho que eu fui Perfeito. claro. Tem uma pergunta aqui. Sim, bastante. Tem uma pergunta aqui que ela é um pouco mais direta ao material mesmo do produto. A pergunta é o seguinte: a melhor precisão do dispositivo está ligada exclusivamente à qualidade do metal que é constituído? Por exemplo, um metal constituinte diferente de um fabricante para outro, nas mesmas condições externas de aplicação, mesmas dimensões e tudo mais, interferiria na precisão do acionamento em relação à temperatura? Olha, Rodrigo, eu acredito que há uma relação, sim, principalmente no conjunto hidráulico, tá? Quando a gente fala ali do material da sanfona, né? Aquele componente, ele é o responsável por movimentar todo o conjunto que está dentro do termostato. Então, se você tem uma sanfona que é fabricada com um material de qualidade, que não está sujeito a dilatações adversas, né, ao longo do seu ciclo de funcionamento, esse material sendo de melhor qualidade, a consequência disso é que você vai ter uma maior precisão do termostato, com certeza. Sem dúvida, acho que essa afirmação aqui do nosso colega aqui tem sentido sim. Ah, não, perfeito. A outra seria, no caso, sobre as curvas, né, desses termostato. Caso eu pegue um termostato desse, como que eu faço para descobrir essa curva de temperatura que ele possui? Entendi. A única forma, Rodrigo, é através do poço frio, tá? Então, o usuário interessado nessa curva desse termostato, ele vai ter que ter um poço frio ali, tem que ter acesso a um equipamento desse, e aí variando a temperatura do poço frio, como eu mostrei ali no exemplo, ele vai ter o levantamento dessa curva de temperatura do termostato. É a única forma de fazer, Rodrigo, porque daí você está acompanhando ali a temperatura que a sua solução de álcool está e você acompanha o status da chave elétrica do seu termostato. Aí você faz um desenho ali, você tem a curva dele na tua mão. Não, entendi. Correto. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas. Teve uma que você respondeu no começo, mas eu acho que seria importante repassar, né, que é a dúvida se ele é bivolt. Então essa também é importante repassar. Sim. Legal, Rodrigo. Sim, ele é bivolt, sim. O termostato ele é uma chave contato seco, né? Então qualquer sinal que você colocar para ele chavear, ele vai chavear, independente do nível de tensão ou se a tensão é alternada ou contínua. Ok? Então a resposta é sim, ele é bivolt, bifrequência, ele é tudo que você imaginar em termos de nível de tensão aí. Desde que respeite-se o limite do contato dele, né? A potência do contato elétrico dele. Ah, não, correto. Uma outra que eu tenho aqui seria em relação aos ambientes, né? Ele tem aquelas certificações, mas em relação a ambientes explosivos, ele pode ser instalado também? Ele tem alguma certificação relacionada a isso? Sim. O termostato tem que ser equipado com um conjunto elétrico do tipo EBD, certo? E aí, nesse caso, ele atende a EN 60335-224. Que garante a aplicação do termostato com gases inflamáveis. Ah, ok. Perfeito. Tem mais uma aqui ainda. Essa daqui seria direto relacionado mesmo à capacidade do compressor, né? Caso o compressor, se ele tiver uma corrente de funcionamento maior do que a capacidade do contato, como que deve ser feita essa ligação? Tá. Então, aí no caso, basicamente como é feito também com um controlador de temperatura, quando o relé desse controlador não tem potência para acionar diretamente a carga. Aí você faz uso de uma contatora ou de um relé auxiliar. Então, o contato do termostato vai acionar a bobina desse contator e os contatos desse contator vão acionar efetivamente a carga a ser controlada. Entendi. Muito bom. E a última que eu tenho aqui, pelo que eu li aqui do chat todo, seria no caso se fosse necessário fazer a calibração desse termostato. Seria possível e como isso pode ser feito?
Olha, Rodrigo, como eu falei no começo, tá? Eu gostaria de deixar bem claro isso. Existem os parafusos de ajuste, o parafuso de faixa e o parafuso de diferencial. Porém, a gente aqui, falando como Danfoss, a gente não recomenda que o usuário faça essa calibração, uma vez que é uma coisa bastante delicada e depois tentar retornar o ajuste de fábrica é algo praticamente impossível. Então, a gente não recomenda que seja feito isso, desde que seja feito, então, no laboratório, a título de um desenvolvimento de um novo projeto. Aí também o pessoal pode usar a gente como um suporte para isso. Não. Muito obrigado, Oswaldo. Perfeito. Concluímos aqui em questão de questões mesmo do chat. Eram essas que a gente possuía. Obrigado, então, Rodrigo. Tá joia. Acho que o nosso tempo esgotou aqui também. Então, eu devolvo a minha palavra aqui à Débora para as considerações finais. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Ricardo muito obrigada, Rodrigo e Oswaldo. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, digitando a revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site, ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador, webinar.danfoss.com.br, e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Mais uma vez, pedimos a todos que respondam a nossa pesquisa de satisfação ao final dessa transmissão e façam o download do seu certificado. Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em próximos webinars. Até logo!